Fala, meu povão do nono ano, sejam todas muito bem-vindos e todos muito bem-vindos. Nessa aula de hoje vamos aprender a resolver equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, ou seja, o processo algébrico de Bhaskara, tranquilo? De início, eu vou logo avisando que resolver uma equação do segundo grau é encontrar números reais que eu vou substituir no valor da minha incógnita x, que vai fazer essa equação ser igual a zero. Então, eu vou fazer todo um procedimento e esse procedimento vai me levar a encontrar soluções, no caso, valores de números do conjunto dos números reais, que eu vou substituir dentro dessa equação e o meu resultado vai ser igual a zero. Antes disso, eu vou dizer o seguinte, que toda equação do segundo grau ela tem essa característica, que é a x elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero, beleza? Toda equação do segundo grau tem essa característica. E, obrigatoriamente, o meu a ele tem que ser diferente de zero, porque se o meu a for igual a zero, vai ser zero vezes x ao quadrado, eu vou sumir com essa expressão e vai resultar apenas essa que eu acabei de sublinhar. Essa que eu acabei de sublinhar é, no caso, uma equação do primeiro grau, e esse não é o objetivo, beleza? Lembrando que o meu a sempre ele vai ser o meu coeficiente que está acompanhado com o meu x elevado ao quadrado, sempre vai ser um número real que está acompanhado com x elevado ao quadrado. O meu b sempre vai ser um número real que está acompanhado com a minha incógnita x. E o meu c, chamado aí de termo independente, ele vai estar sozinho, abandonado ali em algum lugar dessa equação do segundo grau, e ele também é um número, no caso, real. Lembrando que o B e o C eles podem assumir valores iguais, né, igual a zero, certo? O único que não pode assumir valor igual a zero, neste caso, é o meu A, beleza? Para a gente resolver essa equação e para nós que estamos começando a aprender esses procedimentos, eu vou resolver essa equação da seguinte maneira. Como assim? Olha, eu vou resolver essa equação em 3 passos, beleza? O primeiro passo, que eu vou chamar logo aqui ó, de passo número 1, o passo número 1, ele é identificar quem são os meus coeficientes A, o meu coeficiente B e o meu coeficiente C. Como eu disse anteriormente, o meu A sempre vai ser o número que está acompanhado ao meu x elevado ao quadrado. Se a gente observar essa equação, o número que está acompanhado a esse x elevado ao quadrado, ele vai ser o menos 1. Então, como não tem nada aqui, fica subentendido que existe um 1. Por ter esse sinal de negativo, eu vou dizer que meu A é igual a menos 1. O B sempre é o meu coeficiente que estará acompanhado com o meu x, certo? Apenas com a minha incógnita x. Então, no caso, o meu B vai ser igual ao meu número 2. E o meu C vai ser o cara que está sozinho ali, é o que restou, no caso, vai ser o 3. Então, esse é o primeiro passo do nosso método resolutivo, certo? O segundo passo, que eu vou chamar de passo 2, o passo 2 é aplicar, no caso, a fórmula do discriminante, beleza? Nós vamos aplicar a fórmula do discriminante. Essa fórmula que ela vai ser bastante importante para uma discussão que vamos ter logo em seguida. Então, esse símbolo aqui é o símbolo delta, certo? Do alfabeto grego. Então, ele também é conhecido como discriminante. Nós vamos substituir esses valores do passo 1 dentro da fórmula do discriminante, que vai resultar na seguinte operação. Eu copiei o delta, o b. Quem é o b elevado ao quadrado? O meu b não é o 2? Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Esse sinal de negativo eu vou repetir. O 4, ele é da fórmula, eu também vou repetir. E ele está multiplicando o a e o c. Quem é o meu número a? Meu número a vai ser igual a quem? O menos 1. O meu c, ele vale quanto? Ele vale 3, beleza?
Agora eu resolvo essa expressãozinha numérica bem aí. Agora preste bastante atenção, porque esse passo é onde vocês sempre erram. Primeiro, eu vou resolver esse carinha. Depois, eu vou resolver esses outros carinha. Primeiro, eu resolvo as potenciações. Depois, eu resolvo, no caso, a multiplicação ou as divisões. E, por último, a soma ou a subtração. Encare isso daqui como uma expressão numérica, porque, de fato, é uma expressão numérica, beleza? Então, resolvendo, vai ficar, ó, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Esse sinal de negativo eu vou descer. Agora, eu vou resolver esse segundo carinha aqui, ó. 4 vezes menos 1 vai dar igual a menos 4. Menos 4 vezes 3 vai dar igual a menos 12, beleza? Resolvendo, eu vou repetir esse 4. Existe uma regra na adição algébrica que ela diz o seguinte: toda vez que tiver um sinal negativo que precede uma expressão que está dentro de parênteses, eu vou trocar o sinal dessa expressão que está dentro de parênteses. Então, se ela é negativa, ela vai ficar o quê? Positivo. Então, vai ficar aqui meu delta, ele é igual a 4 mais 12. 4 mais 12 é igual a 16. Acabou? Não, só o passo 2. Então, veja bem, eu também posso pensar essa parte aqui da seguinte maneira, ó, menos com menos é igual a mais. Você encara da forma que for mais conveniente para você. Tranquilo? Resolvido isso, agora eu vou aplicar, no caso, o meu passo 3, meu último passo, que eu vou chamar de passo 3. Esse passo 3 é a aplicação da minha fórmula de Bhaskara. Minha fórmula de Bhaskara ela é igual a x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes a. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores que eu encontrei no passo 1 e no passo 2 e vou substituir, no caso aí, no meu passo 3. Beleza? Então, substituindo, vai ficar o seguinte, ó, o meu x ele é igual menos, então eu vou repetir esse menos da forma, o b vale quanto? O b vale 2, mais ou menos raiz quadrada de quanto? De 16. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Mas o meu a vale quanto? Não vale menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, beleza? Continuando aqui na frente, ó, vai ficar, ó, x é igual a menos 2, né? Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é igual a 4, tudo isso dividido por menos 2. Agora chegou uma parte aqui que é bastante peculiar. Nesse caso, eu vou ter duas soluções. E mais na frente, nós vamos discutir o motivo de ser duas soluções. A minha primeira solução, eu vou resolver essa equação utilizando o sinal de mais. Depois, eu vou resolver utilizando o sinal de menos. Por isso que tem esse mais ou menos. Então, eu vou reescrever isso, ó, vou até mudar a cor da minha caneta da seguinte maneira. Meu primeiro resultado eu vou chamar de x1. O meu segundo resultado eu vou chamar de x2. Então, x1 eu vou resolver com mais e o meu x2 eu vou resolver com menos. Como assim, professor? Acompanhe, vai ficar ó, menos 2 mais, vou utilizar o mais, dividido por 4, certo? Mais 4 dividido por menos 2, confundi. Agora, o meu x2, no lugar do mais, eu vou usar quem? O menos. Então, vai ficar ó, menos 2. Esse menos eu vou reescrever ele, mais 4 dividido por quem? Por menos 2. Esses dois valores que eu encontrar vai ser a solução da minha equação do segundo grau. Agora, resolvendo essa operação, veja bem, eu devo R$ 2 para uma pessoa, sinal de negativo é dívida. Eu tenho R$ 4 para pagar. Eu continuo com quanto no bolso? Com 2. Agora, eu vou reescrever aqui, ó, menos 2. Mais com menos vai dar menos, 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. Esse daqui é a minha primeira resposta. Agora, resolvendo o segundo aqui, ó. Eu devo R$ 2 para uma pessoa e R$ 4 para outra. Eu vou ficar devendo quanto? R$ 6. Esse 2 eu vou reescrever. Agora, eu faço o jogo de sinal. Menos com menos vai dar igual a mais, certo? 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. Então, a minha solução, que eu vou escrever da seguinte maneira, a minha solução vai ser menos 1 ou então igual a 3.
Ah, o que significa essa solução? Significa o seguinte, que se eu substituir esse menos 1 no lugar desse x e desse outro x bem aqui, tá vendo? Eu vou encontrar o resultado aqui, a solução igual a zero. Se eu substituir o 3 no lugar desse x e no lugar desse outro x, o resultado da minha solução vai ser igual a zero, beleza? Então, a solução dessa minha equação do segundo grau é igual a menos 1 igual a 3. E esse é o processo algébrico, no caso de Bhaskara, certo? Agora é o seguinte, vamos resolver a questão número 2 e já já voltamos a discutir sobre esse delta bem aí, que ele tem um papel importante na nossa resolução. Beleza? Então, partindo aqui para a minha questão B, certo? A minha questão B, eu vou lá utilizar de novo o meu primeiro passo. O meu passo número 1, é identificar quem é A, quem é B e quem é C. Então, o meu A sempre vai ser o coeficiente que está acompanhado com a minha incógnita elevada ao quadrado, que no caso será aqui. Se não tem nada acompanhado com essa minha incógnita, fica subentendido que tem um 1. Então, o meu A é igual a 1. O meu 2 sempre ele vai ser, o meu B, sempre ele vai ser o coeficiente que está acompanhado com a minha incógnita x, que no caso vai ser o menos 2, e o meu C, o carinha lá, isolado, certo? Feito isso, agora eu aplico o meu passo número 2. O meu passo número 2 é substituir esses valores que eu acabei de encontrar na fórmula do meu discriminante. Então, substituindo esses valores, vai ficar aqui meu delta é igual. Agora, preste bastante atenção. O meu B, ele vale quanto? Menos 2. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Menos 2 obrigatoriamente dentro de parênteses, que é igual a menos 4, que multiplica o A. O A vale 1 e o C também vale 1. Agora, olha só, uma pequena observação. Menos 2 elevado ao quadrado é diferente, certo? De menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado. Esse primeiro carinha aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado, apenas o numeral 2 está elevado ao quadrado. Então, é como se isso fosse mais 2 que multiplica mais 2. Então, mais com mais vai dar mais, com esse outro menos bem aqui vai dar menos. Então, 2 vezes 2 vai dar igual a menos 4. Já esse carinha aqui, ó, que está dentro, entre parênteses, vai ser quem? Menos 2 multiplicado por menos 2. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, tem essa distinção. Bem aí, preste bastante atenção em relação a isso que eu acabei de falar, beleza? Então, sempre coloca entre parênteses por via das dúvidas. Resolvendo essa parte aqui, olha só, eu caí em uma expressão numérica. Numa expressão numérica, a gente resolve primeiro as potenciações, depois, no caso, a multiplicação ou então a divisão, certo? E, por último, a soma ou a subtração. Como, nesse caso, temos apenas potenciação e multiplicação, é isso que nós vamos atrás. Então, menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4 positivo. Esse sinal de menos eu deixo, porque eu resolvo depois. Tenho que resolver primeiro essa multiplicação. 4 vezes 1 é igual a 4, vezes 1 de novo, continua sendo igual a 4. Então, veja bem, 4 menos 4 vai dar igual a 0. Então, achei o meu discriminante igual a 0. Feito isso, vou aplicar o meu passo número 3. O meu passo 3, que no caso é resolver, no caso, a fórmula de Bhaskara, que no caso vai ser x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido, certo? Por 2 vezes a. Então, a gente vai substituir, ó. Então, o meu x vai ser igual, olha só, esse menos aqui é da fórmula. Esse menos aqui eu acabei de copiar ele, mas o meu b vale quanto? O meu b vale menos 2. Então, tomem bastante cuidado quanto esse valor de b vale 2, porque esse menos é da fórmula, mas só que o meu b também ele é menos 2. Mais ou menos raiz de quanto? Raiz de 0. Já já a gente discute isso daqui. Multiplicado por quem? Certo? 2 vezes a. 2 vezes a é igual a quanto? O próprio 2. Por quê? Porque o A
é igual a 1. Galerinha, agora a gente chegou no embate aqui, ó. Toda vez que o meu discriminante ele for igual a zero, vai ter uma raiz de zero. Raiz de zero é igual a zero. O zero ele é o elemento neutro da adição algébrica. Então, olha só, não importa aqui, ó, não importa se eu vou, no caso, utilizar o sinal de mais ou se vou utilizar o sinal de menos, porque eu vou estar, ao final das contas, somando ou então subtraindo de zero, que não vai resultar em nada. Então, essa parte aqui, ó, quanto o meu discriminante for igual a zero, ela não importa. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó, menos com menos vai dar mais, ficou 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, isso daqui vai dar igual a 1. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Toda vez que o meu discriminante, que é o meu delta, ele for igual a zero, eu vou ter um único número real como solução. Beleza? Então, olha só a discussão que a gente chegou. Então, a solução dessa minha equação é apenas, no caso, o número 1. Essa é a solução. Então, veja bem, se o meu delta ele for igual a zero, certo? Eu vou ter um único valor como solução. Se o meu delta aqui, ó, for maior do que zero, ou seja, se ele for um número positivo, se ele for maior do que zero, sempre eu vou ter duas soluções com valores diferentes. O meu x1 vai ser diferente do meu x2, certo? O meu x1 será diferente do meu x2 se o meu discriminante for positivo. Mais na frente eu vou fazer umas anotações para ficar melhor para vocês copiarem isso que eu estou falando, certo? E agora tem um terceiro caso bem aí, ó, que é a letra C. Então, para resolver, eu vou seguir lá o procedimento. O procedimento é resolver o meu passo número 1. O que consiste o meu passo 1? Identificar quem é meu coeficiente A, no caso, meu coeficiente A vai ser igual a menos 1, porque sempre é aquele elemento que está acompanhado ao x ao quadrado. O meu coeficiente B vai ser igual a 1, e meu coeficiente C vai ser igual a menos 1. Esse daí é o meu passo 1. O meu passo número 2, ele vai ser a substituição de tudo isso daí na fórmula do meu discriminante, beleza? Então, substituindo esse espaço, vai ficar delta igual a b elevado ao quadrado. B elevado ao quadrado é igual a 1, né? 1 elevado ao quadrado é igual a 1, então eu vou escrever aqui direto, menos 4. O A vale quanto? Menos 1, então eu vou colocar um menos aqui, ó. E o C também vale igual a menos 1, certo? Agora eu vou vir resolvendo, ó. Esse 1 eu vou copiar, aqui esse negativo eu desci, 4 vezes menos 1 vai dar igual a menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vai dar igual a 4 positivo, certo? Então, simplesmente basta eu reescrever aqui. Vai ficar aqui, delta é igual a 1 menos 4, ou seja, eu tenho R$1, mas só que eu devo 4, eu fico devendo quanto? Eu fico devendo 3. Achei o meu discriminante igual a menos 3. Galerinha, agora vem um outro aviso aqui, ó. Toda vez que o meu discriminante for número negativo, eu vou dizer que não existe, no caso, não existe solução dentro do conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números reais que contém os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, ou um número ele é racional, ele então é irracional, certo? Isso daí, essa teoria todinha dos conjuntos numéricos. Então, veja bem, não tem solução dentro desse conjunto de números reais. Nós só vamos aprender a solução desse tipo de equação do segundo grau quando estivermos estudando, no caso, conjunto dos números complexos. Então, toda vez que estiver resolvendo uma equação do segundo grau e o meu discriminante for um número negativo, eu paro por aqui e escrevo isso daqui, ó, não existe solução dentro do conjunto dos números reais. Beleza? Agora vamos aqui voltar essas anotações aqui que eu fiz. Ó. Vou puxar aqui um pouco para o lado e vou fazer essas observações aqui. Ó. Toda vez que o meu discriminante,
no caso aqui, ó, for maior, que o meu delta for maior do que zero, eu vou dizer que vou ter um x1 diferente do meu x2. Eu vou ter duas soluções, dois números que irão satisfazer a minha equação do segundo grau. Foi o que aconteceu aqui. Veja bem, o meu delta ele é maior do que zero, ele é um número positivo. Então, eu vou ter duas soluções, menos 1 e 3 aqui no caso, que satisfaz essa equação do segundo grau. Beleza? Voltando lá, agora veja bem, toda vez que o meu delta ele for exatamente igual a zero, eu vou ter, no caso, um x1 que é igual ao meu x2, que no final das contas eu vou ter apenas um número aí, ó, que vai satisfazer a minha equação do segundo grau, igual a esse caso que a gente acabou de ver na letra B. O meu discriminante ele não é igual a zero, então eu vou ter o quê? Apenas uma resposta, um único número real. E chegamos no nosso último caso aí, ó. Qual é o nosso último caso? Se o meu delta for menor do que zero, sendo menor do que zero, isso implica em que não existe solução dentro do conjunto dos números reais. Stop. A gente para por aí, só vai aprender quando estivermos estudando números complexos. Beleza? Agora também eu queria trazer uma outra análise aqui para vocês, que era a seguinte, ó, eu queria trazer uma reflexão apenas para uma visualização, no caso aqui algébrica, uma visualização por meio de algébrica, por meio de funções, utilizando, no caso, o GeoGebra. Veja bem, se eu escrever, no caso, essa equação do segundo grau como se ela fosse uma função, qual seria, de fato, a característica desse gráfico? Então, olha só, não estou querendo que vocês entendam a função agora, porque eu nem introduzi função nem nada do tipo, mas vamos entender visualmente o que seria esses valores menos 1 e 3 e esse resultado sendo zero dentro de um gráfico. Então, vai ficar da seguinte maneira, olha só, eu venho para o meu GeoGebra, vou escrever ao menos x aqui elevado ao quadrado, certo? Mais, deixa eu voltar que eu já esqueci, mais 2x, no caso, mais 3. Deixa eu só confirmar, é exatamente isso bem daí. Olha só, eu tenho essa equaçãozinha bem aí, bonitinha, que eu vou trazer até mais para cá, vocês estão vendo? Então, qual foi a solução dela? Não foi menos 1 e menos 3? Olha só onde que essa parábola, e mais na frente vocês vão saber o que é uma parábola, já sabe, né? Imagine uma antena parabólica. Por que ela se chama parabólica? Porque ela parte por meio aí de uma parábola. Então, veja bem, olha só, o resultado aqui, ó, onde que essa função, que essa curva cortou o eixo horizontal, conhecido também como o eixo das abscissas, foi no menos 1 e lá no 3. O que isso significa? Significa o seguinte, ó, que o meu eixo aqui, ó, que está deitado, o meu eixo X, meu eixo das abscissas, ele tem todos esses nomes, eu vou chamar ele o eixo das minhas variáveis independente, certo? Então, ele que comanda todo o rolê, ele é independente, certo? Já o meu eixo que está em pé, o eixo que está em pé, eu chamo de ordenada, é meu eixo Y. Para ele existir, ele necessita do meu eixo X. Então, eu chamo ele eixo das variáveis dependente. Então, olha só, quando o meu X ele é igual a menos 1, resultou em quê? No zero da minha função. Quanto o meu X é igual a menos 1, o meu eixo vertical das ordenadas vai ser igual a zero. Por isso que o menos 1 ele torna essa expressão igual a zero. Do mesmo fato, a gente olha aqui, ó, quando o valor assume 3 positivo, ele vai tornar também o eixo aqui das minhas variáveis dependente igual a zero. Essa explanação é só para armazenar no nosso subconsciente, para quando começarmos a trabalhar aí com funções, já começar a se familiarizar, certo? Usar várias ferramentas para a gente ficar 100%. Então, eu desenhei aqui a letra A, agora eu vou aqui para a letra B. Vamos entender a letra B, ó? A letra B é x, certo? Elevado ao quadrado, menos 2x, já esqueci já, que eu não consigo decorar nada, mais 1, certo? Beleza, vou dar um Enter. Agora, veja bem,
Olha só, quanto o meu delta é igual a zero, eu vou ter uma única solução. Essa solução é igual a quem? Igual a 1. Então, se eu colocar o 1 aqui dentro, essa expressão vai ser igual a quanto? Igual a zero. É o que acontece nessa parábola vermelha bem aqui, ó. Quando eu coloco o meu x valendo 1, o meu y, a minha variável dependente, vai ser igual a zero. Tranquilo? E se fosse, no caso, essa última aqui, o que iria acontecer? Vamos verificar? Ó. A minha última lá ó, é menos x elevado ao quadrado, certo? No caso, mais x, no caso ali, menos 1. Menos 1. Veja bem, não tem solução. Você está vendo que ela não corta, no caso, esse eixo aqui, ó, esse eixo x, o eixo das abscissas, o eixo das variáveis independentes, em nenhum ponto, justamente porque o conjunto dos números reais não satisfaz esse tipo de equação. Eu não consigo achar um número que eu substitua aqui dentro que faça essa equação ser igual a zero, apenas dentro do conjunto dos números complexos. Beleza, galerinha? Era essa explanação que eu queria trazer para vocês, certo? Muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Fui!